Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre EB3, ou melhor, o tópico de hoje é por que o EB3 tem tanto sucesso? Fique ligado! Ok pessoal, hoje a gente vai explicar para vocês, ou dar um pouquinho de contexto sobre os motivos pelos quais o EB3 tem tanto sucesso. Tem alguns motivos que são sazonais, ou seja, são por questão de temporada ou algum evento que aconteceu, alguma coisa assim que muda um pouco a logística do processo. E tem coisas que são mais de caráter permanente. A gente vai falar sobre tudo isso agora, tá? Inicialmente, vale lembrar as pessoas que, ou melhor, demonstrar para as pessoas que não estavam aqui que o Label Certification não era sempre digital como é hoje. Tá? O Label Certification, antes de 2005, tinha que ser feito primeiro no Departamento de Trabalho do Estado. O Departamento de Trabalho do Estado fazia o recrutamento e encaminhava os aplicantes para o empregador selecionar. E aí depois, se ninguém fosse selecionado, certificava o Label Certification, certificava o Label Certification e dava para o departamento, ou melhor, eles não certificavam o Label Certification, eles indicavam ao Departamento de Trabalho Federal que fizesse a certificação, já que na parte estadual ficou demonstrado que a empresa recrutou e não achou ninguém. Em 2005, entrou em vigência a nova regulamentação do Label Certification, chamado PERM, P-E-R-M. E nessa regulamentação nova, que inclusive foi uma mudança drástica no processo, o recrutamento não seria mais iniciado no âmbito estadual. Seria feito no local onde o trabalho está sendo oferecido, mas tudo pelo âmbito federal, tirando o trabalho do Departamento de Trabalho local em relação a monitorar o recrutamento. Então, o Departamento de Trabalho local apenas vai ter no banco de empregos o anúncio por 30 dias. Então, a nova regra é, no EB3 normal, recrutamento normal, sem ser profissional, trabalho profissional, ou seja, unskilled ou somente skilled. Skilled quem tem 2 anos de experiência ou mais, mas não tem uma formação, não é profissional. Ou unskilled, aquele que não precisa nem de experiência, ou a experiência de menos de 2 anos e não exige nenhum degree. Então, nesse caso, o Departamento de Trabalho, pela lei nova de 2005, vai exigir que sejam publicados, anúncios classificados de 2 domingos consecutivos no jornal de maior circulação da cidade e 30 dias no banco de emprego banco de empregos do Departamento de Trabalho local do estado. Ou seja, esses 2 veículos, no início, até que eu posso dizer que algumas pessoas olhavam, aplicavam, mas com as mudanças que a gente teve aí nesses anos, a tecnologia, tudo, social media, a internet, tudo isso, eu posso lhe dizer que nem muita gente hoje em dia está mais comprando jornal, né, para ver classificados, para procurar emprego. Então, a última vez que eu vi um jornal mesmo, acho que foi quando o cara foi pintar lá um quarto na minha casa e ele usou o jornal para forrar o piso, para não manchar o piso com a tinta. A última vez que eu vi um jornal impresso. E ninguém mais compra jornal impresso, né? Então tudo é feito agora online. Mas o Departamento de Trabalho, como não alterou a lei até hoje, a lei diz que o empregador tem que publicar no jornal impresso. 2 domingos consecutivos no jornal de grande circulação impresso. Então se você está em Miami, tem que ser no Miami Herald. Se você está em Broward County, na Flórida, tem que ser o Sun Sentinel. Se você estiver em Boca Raton ou Port St. Lucie ou Boynton Beach, na Flórida, tem que ser no Palm Beach Post. Se você está em Orlando, tem que ser no Orlando Sentinel. Se estiver em Boston, tem que ser o Boston Globe. Se estiver em Nova York, tem que ser o New York Times. Se estiver em LA, tem que ser o LA Times. E por aí vai. Você entendeu o que eu quero dizer. Então tem que ser no jornal de grande circulação da cidade, por 2 domingos. Ou seja, não vai ter muita visibilidade nesse anúncio. Então esse é um dos motivos pelos quais o Label Certification tem tanto sucesso, porque não tem realmente muita gente comprando jornais para ver que aquele anúncio está sendo publicado. Enquanto eles não mudarem a lei, a gente vai continuar obedecendo a lei que está nos livros hoje, que diz que a gente tem que fazer os 2 domingos
consecutivo no jornal de grande circulação da cidade. E o banco de emprego do Departamento de Trabalho local, eu imagino que muita gente nem sabe que isso existe, que sabe que o seu estado está fazendo um banco de empregos. Por exemplo, no Florida tem o Employ Florida, na Califórnia tem o Cal Jobs, e outros estados também têm seu nome que eles quiserem pôr lá no Departamento de Trabalho local do banco de empregos. Então, esses bancos de empregos não são muito populares, né? Não muita gente procura empregos por esses veículos. Então a gente tem aí banco de empregos e jornal impresso, ambos obsoletos e não muito populares. Por isso que muitas empresas anunciam e inclusive atendem aos requisitos legais do Labor Certification e conseguem demonstrar com sucesso que não encontraram o candidato com as qualificações que eles precisam para aquele cargo que está disponível. O segundo motivo é mais uma coisa meio que temporária, não sei quanto tempo vai levar isso, mas se vocês acompanham noticiários um pouco dos Estados Unidos, vocês estão percebendo que existem mais empregos do que empregados no país hoje. Isso eu estou falando de várias áreas. Trabalho não especializado, trabalho profissional, trabalho não profissional. Todo tipo de trabalho está em falta hoje de mão de obra. Tá? Então você passa pela rua aí, você vê os restaurantes lá dizendo que estão contratando. Até empresas tentando oferecer salários mais altos para contratar pessoas para cargos que normalmente receberiam um salário mínimo, estão pagando às vezes acima do salário mínimo, como por exemplo o McDonald's tentando pagar $15 a hora, quando antigamente pagavam 7, 8. Então você vê como está em falta a mão de obra nos Estados Unidos hoje. Tá? Isso pode não continuar. Tá? Isso pode ser uma coisa da economia, depois que acabou a pandemia ou está acabando a pandemia, né? Depende do estado que você mora para ver se a pandemia realmente acabou ou ainda está bem viva lá. Mas enfim, a economia se recuperando, criando novos empregos, mas não tem os trabalhadores. E a política imigratória não acompanha a necessidade de emprego dos Estados Unidos, a necessidade de mão de obra dos Estados Unidos. A política imigratória, basta lembrar que a lei de imigração é dos anos 50 lá, então na época que a demanda era muito menor do que é hoje. Então, hoje a gente tem aqui várias empresas querendo expandir, querendo abrir novas unidades, querendo aumentar suas dependências físicas, o seu alcance no mercado e não consegue porque não tem mão de obra. Tá? Então, esse é o motivo principal, que é sazonal, é temporário. Eu não sei quanto tempo mais vai levar isso, mas enquanto a gente está nessa onda aí, está realmente fácil de aprovar o Labor Certification. Nem precisa usar aquelas técnicas de dizer, vai ter que falar português do Brasil, porque na empresa os clientes falam português, ou então o gerenciamento todo é de brasileiros, então tem que falar português. Não, isso aí só faz ferir o processo, tá? A gente raramente usa, aliás, eu não consigo nem me lembrar a última vez que a gente usou o idioma como um critério para aquele cargo que foi oferecido. Porque se você usa o idioma como critério, você automaticamente vai ativar a auditoria. Tá? No nosso vídeo anterior a gente explica sobre a auditoria, mas a auditoria basicamente é para ver se o recrutamento foi feito de forma correta. Nada a ver com a auditoria fiscal, do IRS, nada disso. A auditoria do Departamento de Trabalho, eles sorteiam alguns casos para ver se os anúncios estão de forma correta. Tem por sorteio, que é se você for azarado, e seu caso for sorteado, vai ser auditado. E vai atrasar, hoje está levando mais uns 5, 6 meses se cair na auditoria. Se não cair, deve levar mais ou menos uns 5 meses a aplicação do Labor Certification, tá? Mais o tempo do Prevailing Wage Determination, que é o salário oficial, a aplicação que tem que ser feita antes. Então, mas o Labor Certification, hoje em outubro, o Departamento de Trabalho está dizendo aproximadamente 150 dias, ou seja, 5 meses, sem auditoria. Mas se o empregador impõe ou demanda que no anúncio tenha lá, tem que falar português do Brasil, então você automaticamente vai ter o caso auditado. Isso aí não é azar, é 100% garantido que vai ser auditado. Por quê? O Departamento de Trabalho vai querer não somente verificar o recrutamento, como nos casos de auditoria que são por sorteio, mas também vão querer que a companhia explique por que precisa de alguém que fale idioma estrangeiro. Pode ser uma necessidade do trabalho, pode ser porque o gerenciamento da empresa todo é composto de brasileiros, e é bom falar o idioma daquele país, ou pode ser porque o público que compra produtos ou serviços dessa empresa
na sua maioria, brasileiros. Então, esses motivos são fáceis de demonstrar, se houver necessidade real, mas é uma técnica um pouco utilizada hoje, porque já automaticamente garante que vai ter auditoria sem ter realmente um benefício por trás disso. Porque não vai aumentar a chance de não aparecer um candidato qualificado, porque não vai aparecer um candidato qualificado. É muito improvável hoje em dia você achar que vai ter um americano que sabe fazer aquele trabalho que está sendo oferecido, que quer trabalhar, está desempregado e comprou o Miami Herald no domingo para ver lá se achava um emprego. Achei um emprego aqui, vou aplicar. É muito improvável isso acontecer no cenário atual, na economia e também no formato que a mídia hoje notifica as pessoas que aquela vaga está disponível naquela empresa. Então, esse é outro fator muito importante pelo qual o Label Certification tem tido muito sucesso. Tá? E também tem os motivos que tem a ver mais com as pessoas que fazem o processo, tá? Porque o advogado, no caso, se tiver um escritório de advocacia, se o empregador tiver contratado o escritório de advocacia para fazer esse processo, obviamente que eles vão ter essas técnicas, essas estratégias bem implementadas, todas legalmente aplicadas, onde você não precisa, por exemplo, usar o idioma estrangeiro, não precisa pedir, às vezes, ter uma exigência que não é tão normal aquele cargo, ou exigir uma experiência muito exagerada, entendeu? E também aqueles anúncios muito longos. Então, tudo isso também tem a ver com a estratégia usada pelo advogado. Uma outra coisa também importante que muitos advogados não fazem, tá? Não vou nem falar dos consultores, porque isso aí realmente não sabem nada, mas eu falando dos advogados. Os advogados, às vezes, eles querem fazer a coisa muito assim, one step at a time. E isso, às vezes, prejudica o beneficiário do Label Certification e também prejudica o empregador, porque atrasa o processo. Por exemplo, quando começa o processo do Label Certification, como é que começa isso? A gente vai fazer uma aplicação no Departamento de Trabalho, dizendo qual é o cargo, quais são as tarefas diárias que essa pessoa vai exercer, o candidato vai ter que exercer, e quais são os requerimentos para ocupar aquele cargo, para ser aceito como candidato para aquele emprego, e também a zona geográfica do país. Daí o Departamento de Trabalho vai analisar esses fatores e dizer qual seria o salário razoável para ser oferecido e a empresa poder comprovar que, mesmo oferecendo aquele salário, não encontrou o empregado, o candidato ideal. Então, isso aí é uma aplicação que está levando hoje 5 meses, aproximadamente. Só essa parte para o departamento estabelecer isso. Chegou a ser até mais, né? Mas agora está levando em torno de 5 meses, pode cair um pouco. Mas você pode, ou melhor, toda vez que eu falo você, estou falando com você, o cliente, o que vai migrar, mas eu estou falando mesmo para o empregador, tá? O empregador pode, se quiser, já começar o recrutamento antes mesmo de sair o salário oficial, a determinação de salário oficial. Por quê? Porque não é mandatório que o salário oferecido esteja especificado no anúncio. Então, se o empregador quiser fazer o anúncio sem colocar lá qual é o salário oferecido e depois o salário sair publicado mais do que ele estava esperando, não vai inviabilizar os anúncios, não vai invalidar os anúncios no jornal e no Departamento de Trabalho. Então, nesse caso, por que esperar acabar o Prevailing Wage Determination, a determinação de salário oficial, para daí começar a fazer o recrutamento? Então você está perdendo tempo, está gastando tempo do empregador e do empregado, está aumentando o tempo de processamento. Aqui no nosso escritório a gente começa a fazer o recrutamento, começa a indicar e fazer a cotação dos anúncios do jornal e tal, tudo isso durante o tempo que está sendo, que a gente está aguardando o Departamento de Trabalho estabelecer qual é o salário oficial. Então, essa técnica é usada por muitos advogados que gostam de meio que streamline, ou seja, meio que simplificar o processo e encurtar o tempo de processamento. Outros vão muito naquela parte de, não, vou fazer uma coisa, depois a outra, que eu quero estar tudo bem, sabendo que eu quero colocar o anúncio com o salário e blá, blá, blá. Isso aí é old school, tá? Isso aí muita gente faz. Eu não vou desrespeitar os advogados que preferem fazer assim, mas a gente aqui não faz. A gente faz da parte que melhor favorece, que mais favorece o empregado e o empregador, porque, convenhamos, ambos têm interesse que isso se resolva rápido.
O empregador quer ter o funcionário aqui para trabalhar. Às vezes está aplicando até para alguém, gente que está fora do país. E o empregado quer aquele caso aprovado. Então, para que você aumentar mais de 1, 2 meses nessa equação aí? Então, esse é o diferencial que alguns advogados vão ter em relação a outros, tá? Outro motivo também que faz o EB3 ter tanto sucesso, tá? É o fator de não ser discricionária a petição do EB3. A petição, o formulário I-140, essa petição não é discricionária. Ou seja, o Departamento de Imigração não pode achar, eu acho que eu não devo aplicar, não devo aprovar esse cara. Não tem achômetro. Se a empresa provou, através do imposto de renda, que tem condição financeira de pagar o salário, e o futuro beneficiário, o futuro funcionário, provou que qualifica para o trabalho nos mesmos moldes que foram demandados durante a publicação dos anúncios no recrutamento, esse caso tem que ser aprovado. Tá? Então, por isso que também tem um Premium Processing, e você já pode pagar a taxa do Premium Processing e o caso sai em 15 dias, às vezes até em 3, 4 dias, quando é tão straightforward, que eles aprovam logo rapidinho, porque não tem discricionariedade, como tem, por exemplo, na parte do National Interest Waiver, do EB2 National Interest Waiver. Então, a parte do NW é discricionária. O agente pode ver tudo provado e dizer, mas eu acho que eu não estou achando que essa pessoa tem esse projeto tão interessante, ou melhor, não estou achando que essa pessoa está tão qualificada para cumprir o projeto. Às vezes é absurdo o que eles decidem nesses processos, mas lembre-se que é discricionário. Então, as suas opções são um pouco limitadas. No EB3 não. Como é matéria de lei, se está aprovado, eles têm que aceitar. Se eles teimarem em negar um processo de EB3, a gente pode fazer refile, a gente pode fazer motion, tudo isso, mas em último caso, até podemos entrar com uma ação declaratória na Corte Federal para que o juiz federal diga: esse empregador e o empregado cumpriram todos os requisitos da lei. A imigração está aqui ordenada a aprovar essa petição. Isso não pode ser feito no EB2NW na maioria dos casos. Tem exceções, dá para fazer aqui e ali, a gente tem visto alguns casos, mas não é a regra geral. No EB3 não, é a regra geral. Tá? Você não tem que ficar sujeito ao que a imigração decidir. Por isso que a imigração geralmente não gosta de cometer erros com a EB3, porque sabe que está se expondo a uma ação judicial. Então nós temos aí esse outro motivo pelo qual o EB3 tem tanto sucesso. Então você veja bem que o EB3 é um tipo de processo onde tudo que vai acontecer no futuro você já sabe antes de começar o processo. Esse é outro motivo importante pelo qual a gente não tem surpresas no EB3. Claro, ainda pode ter uma surpresa. Por exemplo, se você começa um processo de EB3, começa o Labor Certification, começa a fazer recrutamento e pedir o salário no meio do ano, esse processo aí, quando você for apresentar na fase 2 o income tax da empresa para provar que tem condição de pagar o salário, você vai mostrar o income tax daquele ano quando o processo tinha começado. Então, por exemplo, nós estamos em 2021 agora. Nós estamos no mês de outubro, quando esse vídeo está sendo filmado. Os processos que eu comecei, por exemplo, em agosto, setembro, outubro, quando eu for fazer a demonstração de que aquele empregador pode pagar o salário, eu vou usar o income tax desse ano, que ainda está correndo, 2021. Tá? Então, eu não tenho bola de cristal para saber se a empresa vai poder mostrar em 2022, referente ao income tax de 2021, a condição financeira de pagar o salário. Mas dá para ter um indício. A gente conversa com o empregador e fala, bem, como é que foi o seu income tax 2020? Como é que foi o ano anterior? Como é que está o crescimento da empresa? Como é que você viu o profit loss, né? Perdas e ganhos nesse ano? Como é que está o movimento nesse ano? Principalmente depois da pandemia, porque teve a pandemia em 2020, muitos business ficaram fechados e agora estão operando normalmente ou semi-normalmente. Mas aí então já tem uma tendência de que esse ano deve ser melhor do que o ano passado para todas as empresas, ou quase todos os tipos de negócio. Então, esses servem como indícios, então gera pouca surpresa. Você não vai começar um processo de EB3 sem nem saber a capacidade do empregador e lá na frente ter uma surpresa desagradável, tá? E é por isso que no nosso formulário de apresentação inicial, a gente pergunta qual é o net income, o lucro líquido da empresa, justamente para ter essa noção.
Se a gente vê ali que um valor mais baixo, a gente vai procurar investigar um pouquinho mais isso para assegurar que lá na frente, na fase do I-140, a gente não vai ter uma surpresa desagradável. O que acontece em alguns casos. Às vezes o empregador coloca lá um valor, mas não é o valor daquele ano, é o valor que ele teve no ano passado. E aí vai para baixo a empresa, quando vai depois mostrar tem um valor, mas isso é raro, não acontece muito frequentemente, por isso que o índice de aprovação do EB3 é espetacular. Eu não vou dizer aqui que é 100%, 98%, isso aí é balela desses consultores que ficam enrolando as pessoas, não. Mas eu posso lhe falar que é muito raro um EB3 dar errado, tá? Esse é o motivo pelo qual muitas pessoas que às vezes estão pensando entre EB3 e EB2, se tem os dois casos, preferem fazer talvez os dois, já que ele tem condição de fazer o EB2, tem os critérios para ser aprovado no EB2NW, mas não quer ficar só arriscando, já que é discricionário, e tem a empresa que faz outro processo do EB3, que não é discricionário. Então a gente tem um vídeo sobre isso, tá? Quem não assistiu ainda, a gente vai colocar aqui abaixo na descrição o link para esse vídeo e vocês podem assistir. É um vídeo que conta como fazer o processo híbrido, justamente pela força que tem o EB3, mesmo que você já tenha a qualificação para o EB2, tá? Então, o EB3 realmente é uma pérola em termos de lei de imigração e como aplicar para Green Card por trabalho. É, na minha opinião, o caso mais fácil de ter o resultado desejado, que é a aprovação daquela pessoa para ser residente permanente. Claro que não é o mais fácil de ser feito, porque tem muita regrinha, a lei que mudou em 2005 do Departamento do Trabalho causa muita confusão ainda. A gente já tem feito centenas, milhares desses processos, então não temos mais esse problema. Mas quem quer começar um processo agora e não conhece bem o Labor Certification, tem muito que aprender, porque o caso é complexo. Felizmente, a complexidade para o empregador e para o empregado é zero, praticamente zero. Tudo que eles têm que fazer é seguir o que a gente vai meio que coaching, né? E dizendo aqui, eu tenho um anúncio aqui, o valor é tanto, tem que pagar lá, beleza. Mas a gente fez o anúncio, que a gente sabe o que é que a lei exige, caso caia em auditoria. Então, todas essas coisas são importantes para que tenha um caso de sucesso. Mas, em termos do trabalho que vai ter o empregado e o empregador, é o mais fácil para ser aprovado por trabalho. É o Green Card mais fácil por trabalho, é pelo EB3. E EB2 normal também, se a pessoa tiver um nível profissional melhor. Nada a ver com o EB2NW, que a gente tem outros vídeos falando sobre isso aí, é bem diferente, não tem sponsor. Mas, enfim, eu espero que vocês tenham entendido que o EB3 realmente é o caso mais fácil de receber o Green Card por trabalho, desde que você tenha um bom sponsor. A parte mais difícil do EB3 é conseguir um bom sponsor. E nós aqui fazemos a análise do sponsor para você. Caso você tenha a sua empresa e tenha interesse em saber se você qualifica, se a sua empresa está elegível para trazer 1, 2, 3 pessoas, a gente pode fazer uma reunião aqui e ver direitinho como é que está a parte financeira, quais são os empregos que vão ser oferecidos, qual seria o salário médio naquela área geográfica do país e ver se a sua empresa está apta a fazer aquilo. E se você tem uma empresa interessada em aplicar para você, da mesma forma a gente pode ter uma reunião com o seu empregador para verificar se vai ter essa elegibilidade lá para frente, tá? Para a gente não ter nenhuma surpresa quando for fazer a fase do I-140, a fase 2 do EB3. Tá, pessoal? Eu espero que esse vídeo tenha elucidado algumas dúvidas, tenha criado uma nova perspectiva, uma nova visão em relação ao EB3 e que a gente continue usando esse processo, principalmente enquanto o Departamento de Trabalho não mudar os critérios do recrutamento, porque agora está muito favorecedor, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Estamos aí na live na quinta-feira, se tudo der certo, às vezes não dá para fazer, por uma questão ou outra, mas se der certo vamos ter todas as quintas-feiras e na próxima semana subiremos outro vídeo. Se você não subscreveu para o nosso canal, por favor, subscreva já e aperte o sininho para ser notificado quando outro vídeo subir, tá? Tchau, pessoal, até a próxima.